Olá, bom dia, meus queridos. Como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, né? Nós ainda precisamos continuar em casa, nos cuidando, pois a pandemia ainda não acabou, infelizmente. Mas quero que vocês prestem bastante atenção aqui nessa aula, pois hoje iniciaremos um novo conteúdo referente ao mês de outubro, tá? Abram um livro de vocês de produção de texto, coloquem a data de hoje, né? O mês de outubro, para que vocês não se percam aí. E o gênero textual que nós estudaremos hoje é a entrevista, tá? É bem legal, eu quero que vocês prestem bastante atenção em tudo que vai ser falado, porque no final vocês terão que entrevistar alguém, então preste bastante atenção, tá? Abram o livro de vocês aí na página 38, para vocês irem acompanhando aqui o nosso conteúdo. E o que é uma entrevista? A entrevista é um dos gêneros textuais, né, que tem a função geralmente informativa e ela é veiculada pelos meios de comunicações, como jornais, revistas, internet, televisão, rádio e dentre outros, né, vários tipos de entrevista. E a entrevista, ela trata-se de um texto marcado pela oralidade, né, pela fala, produzido pela interação entre duas pessoas ou mais, né? Ou seja, pelo entrevistador, que é o responsável em fazer as perguntas, e o entrevistado ou os entrevistados, se for mais de uma pessoa, né? Que é a pessoa que vai responder as perguntas. E há diversos tipos de entrevistas, né? Dependendo da intenção pretendida. A entrevista jornalística, tem entrevista de emprego, entrevista psicológica, entrevista social e dentre outras. E elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, por exemplo, a notícia e a reportagem. Né? Muitas vezes nós podemos encontrar entrevistas junto com a notícia, junto com a reportagem. Né? Vocês já devem ter assistido o jornal e ver que lá ao vivo vai entrevistar uma pessoa sobre um fato ocorrido. Já viram, né? Então, assim, a entrevista, ela possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, para transmitir conhecimento sobre vários temas, né, sobre vários assuntos. A formação de opinião também, o posicionamento crítico da sociedade a respeito de um determinado assunto, uma vez que propõe um debate sobre determinado tema, onde o discurso direto é sua principal característica. Né? O entrevistador vai lá, no meio da rua, aconteceu algum sobre política agora, é muito comum, né? Aí as pessoas, e aí, o que você está achando da política? O que você acha do governante? Você está gostando? Você é a favor? Você é contra ele? Então é muito comum a gente estar vendo esse tipo de entrevista. Né? Se vocês acompanharem nos jornais, na internet, rádio, então vocês vão estar se deparando com esse tipo de entrevista. E quais são as características de uma entrevista? Bom, na entrevista, né, ele é um texto informativo ou pode ser também opinativo, uma pessoa pode dar sua opinião sobre determinado tema. Tem que ter a presença do entrevistador e do entrevistado, né, porque tem que ser no mínimo entre duas pessoas, mas pode ser até mais pessoas. Tem que ser uma linguagem dialógica e oral, porque é uma conversa, uma pessoa pergunta, a outra responde. Marca do discurso é direta e da subjetividade, então você vai, né, uma pessoa está aqui lhe perguntando, a outra lhe respondendo cara a cara, ou muitas vezes pode ser por telefone, porque devido à pandemia hoje é comum fazer entrevistas online, né, através de um computador, de um celular. E subjetividade, que você vai falar aquilo que você pensa, vai dar sua opinião sobre determinado, né, assunto, vai falar sobre sua vida, não sei, depende do objetivo. E mescla a linguagem formal e a informal, porque é uma conversa mais descontraída, não precisa se manter ali na formalidade, claro, dependendo do conteúdo, dependendo da pessoa que está sendo entrevistada. Né? Tudo isso vai variar. E a estrutura de uma entrevista, o que deve ter na entrevista? É importante, primeiramente, o entrevistador, ele vai escolher um tema. Eu quero entrevistar alguém e quero perguntar sobre o trabalho daquela pessoa, né? Digamos um exemplo. Eu quero falar sobre saúde. Então, meu tema vai ser saúde. Se é saúde, eu vou ter que procurar alguém que trabalhe na saúde. Pode ser um médico, um enfermeiro ou outras pessoas. A elaboração do roteiro. Depois você tem que elaborar logo as perguntas, tá? Nada de deixar, na hora lá eu penso nas perguntas. Não, já levem as perguntinhas todas, né? Elaborado. O que você quer saber daquela pessoa?
Faça ali umas 10 perguntinhas, tá? Pode até repassar para o entrevistado antes, para ele saber sobre o que você vai querer saber, né? Para não ficar uma coisa muito assim, surpresa. E também é legal você colocar um título aí no livro de vocês vão até, né, acompanhar depois. Tem uma entrevista e ela tem um título, para quando a pessoa for ler, ela saber do que se trata. Tá? Então, esses 3 tópicos aqui são muito importantes. Então, preste atenção que vocês terão que bolar aí um roteiro, né, uma entrevista. Então, é importante que vocês estejam atentos a esses 3 tópicos, que não poderão faltar na entrevista de vocês. Tá? Então, agora, como atividade, eu quero que vocês deem uma lida na entrevista aí, nas páginas 38, 39 e 40. Leiam com bastante atenção e em seguida vocês vão responder a página 41. E nessa página eles pedem, né, para que vocês elaborem, escolham uma pessoa, pense no tema, elaborar o roteiro, que são as perguntas, né? E você vai entrevistar seu pai, sua mãe, sobre, digamos, o emprego deles ou sobre outro fato, não sei. Como agora está no tempo de política, você poderia, né, procurar algum político, até da sua cidade e fazer algumas perguntas para ele, não sei. Só ideias que eu estou dando para vocês, tá? Fiquem à vontade, caprichem, tá? Aí no roteiro, na entrevista de vocês. Eu gostaria até que vocês, se possível, filmassem a entrevista, né? E enviassem o videozinho para mim. Eu acho que ficaria bem legal. Vocês poderiam ensinar aí com mamãe, com papai, né? Tirar um momento, entrevistar, filmasse, ficaria muito legal, tá, gente? Filme para mim e me mandem. E eu quero ver também a foto com o roteirozinho da entrevista de vocês, tá? Então não esqueçam de estar enviando a foto das atividades respondidas, nem o vídeo da entrevista. Caprichem. Lembrando que tudo vale ponto. Tem gente que está esquecendo de mandar foto das atividades para mim. Isso não é bom, porque aí vocês vão ser prejudicados na nota. E um abraço e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Beijos e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.